Bom, então vamos lá. Transação penal. Temas específicos relacionados com a transação penal. Bom, primeira situação. O MP pode propor diretamente a transação penal independente do comparecimento da vítima na audiência preliminar, nos casos em que a lei assim o determinar. Por quê? Porque a transação penal, ao contrário da composição dos danos civis, ela é um acordo entre MP e autor do fato, que visa a aplicação de uma pena não privativa de liberdade. A transação penal não é a instância adequada para a composição dos danos civis. A composição dos danos civis, ela é feita na própria audiência, depois da audiência de conciliação, as partes vão estar lá na audiência para compor os danos civis. Não havendo a composição, é que o promotor vai propor a transação penal, cumprindo os requisitos legais. Quais são? Ele não pode estar sendo processado, pode ser reincidente, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP têm que ser favoráveis. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, etc. Se ele tiver má conduta social, se for um cara que tem vários antecedentes, o promotor pode dizer: deixe de oferecer a transação penal, porque o réu não cumpre, o autor do fato não cumpre os requisitos legais. A questão é, se aplica o artigo 28 do Código de Processo Penal ou não? O que é esse artigo 28? É aquele artigo que diz que quando o Ministério Público pedir o arquivamento e o juiz não concordar com esse arquivamento, o juiz pode remeter para o Procurador-Geral do Ministério Público, que poderá ou concordar com o arquivamento ou designar outro promotor para oferecer a denúncia. Bom, isso você já deve ter ouvido falar. A questão é que o entendimento disso aqui não é pacífico. Por exemplo, o nosso amigo Capês acha que não se aplica o artigo 28 do Código de Processo Penal. O nosso querido professor Luiz Fernando Vajone também acha que não se aplica o artigo 28 do Código de Processo Penal. Contudo, Damásio de Jesus e Luiz Fábio Gomes, vocês verificarem, eles defendem a aplicação do artigo 28 da Damásio. No livro dele é expresso que se o juiz não concordar, ele pode então remeter ao procurador-geral para que oferte uma proposta de transação ou deixe de ofertar. Particularmente, nós firmamos o entendimento que não se aplica o artigo 28 do Código de Processo Penal. Porque se eu tenho, e empresto os argumentos do Capês, um procedimento célere, deve ser célere, eu não posso me dar o luxo de, num juizado especial, que vigora o princípio da celeridade, mandar ainda para o procurador-geral, para designar outro promotor para oferecer proposta de transação. Esse é o nosso argumento, mas digo a vocês que existe entendimento contrário. Bom, é cabível o encaminhamento de proposta de transação através de carta precatória. Nosso entendimento. Embora o juizado vigore o princípio da celeridade, nada impede que uma pessoa numa comarca próxima possa receber por precatório uma proposta de um promotor de uma comarca, de uma outra comarca. A proposta de transação de pena restritiva de direito é cabível mesmo quando o tipo em abstrato só comporta a pena de multa. Imaginemos que uma pessoa seja presa por uma contravenção penal. Ora, vocês sabem que a contravenção penal é o único ilícito que traz isoladamente a multa.
Nesse caso, embora a contravenção penal traga no seu tipo a multa, eu posso, na transação, propor uma pena restritiva de direito. Por exemplo, posso propor uma prestação de serviço à comunidade. Posso propor uma prestação alternativa. Mesmo que na transação, mesmo que a conduta ilícita, a contravenção penal só preveja a pena de multa. É justamente a troca disso. Em vez de multa, restrição de direitos. Sim, ele pode, mesmo que a contravenção só traga multa isoladamente. Porque na transação, ele pode fazer isso. O inadimplemento do avançado na transação penal pelo autor do fato importa a desconstituição do acordo e, após cientificação do interessado, seu defensor determina a remessa dos autos ao MP. Isso também não é pacífico. Vamos ver aqui, para isso aqui é pergunta de prova, inclusive caiu agora no concurso da magistratura. Vamos ver. Olha só, o posicionamento do Supremo em relação a essa situação é o seguinte: o Supremo entende que se o Ministério Público propõe uma transação penal, por exemplo, de prestação de serviço à comunidade, e o autor do fato não cumpre a transação, nesse caso, o Supremo entende que os autos seriam remetidos ao Ministério Público para que o Ministério Público oferecesse denúncia contra o autor do fato. O processo seguiria. Por quê? Porque se ele não cumpriu, eu não poderia, por exemplo, transformar a transação penal numa pena de prisão, de detenção, como se previa antigamente. A pessoa que não pagava multa antigamente era presa. Nesse caso aqui, se eu imaginasse em prender o cidadão, eu estaria violando o devido processo legal. Porque se ele não foi nem denunciado até a transação penal, nós já vimos que é um procedimento, como é que eu vou prender o cara e submetê-lo a uma pena privativa de liberdade? Não posso. Nesse caso, ele não cumpriu a transação, o que vai acontecer? Manda os autos para o MP oferece a denúncia. Calma. Mas o TACRIM Tribunal de Justiça de São Paulo pensa um pouco diferente e coloca aí algumas soluções para o problema. Olha só. Se ele não cumpriu a transação penal, eu poderia, em tese, substituir essa transação penal. Vamos supor que ela fosse o Ministério Público, na transação penal, determinou que ele pagasse uma multa. Nesse caso, na transação penal, houve a estipulação do pagamento de uma multa para o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Só restaria executar a multa. E como vocês sabem, a execução da multa atualmente ela é feita pela Fazenda Pública, na vara da Fazenda Pública, e segue o rito dos executivos fiscais. Portanto, não é mais o MP que executa a multa. Essa execução da multa não tramita mais no juiz da vara de execução penal e não se rege mais pela lei de execução penal.
se rege pela lei de execução fiscal. Então, o posicionamento do Supremo, manda MP denunciar. Posicionamento do TACRIM, se for uma multa, por exemplo, executa a multa. Só se for multa, não sei. Se for uma prestação de serviço à comunidade, como é que se resolveria? Pode executar também, né? Porque não deixa de ser um adimplemento da explicação. Se for um descumprimento de uma prestação de serviço à comunidade, o TACRIM entende igual ao Supremo. Manda para o Ministério Público, denunciar. Só após o processo, o devido processo legal, que no final, na sentença, o juiz aplica uma pena privativa de liberdade, aí sim que eu vou mandar prender o careta. Mas só após o devido processo legal, ele não cumpriu a prestação de serviço. O Ministério denunciou, ouviu a vítima, ouviu a testemunha de acusação, ouviu a testemunha de defesa, depois ouviu, interrogou o autor do fato, o acusado, teve os debates orais, o juiz sentenciou, na sentença, pena privativa de liberdade. Aí ele vai para a cadeia. Mas antes, pelo descumprimento da transação, eu não posso aplicar diretamente uma pena privativa de liberdade. Transação penal. E a suspensão condicional do processo não pode ser proposta pelo juiz quando o Ministério Público não fizer. Esse é o nosso entendimento. E vou explicar por quê. Qual é o fundamento? Meus amigos, era a mesma coisa que eu permitir que o juiz, no caso do não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o juiz pudesse oferecer a denúncia. Para o juiz, vigora o princípio da inércia, o ne procedar e o dex ex officio. O juiz não procede de ofício, o juiz não é titular da ação penal. Portanto, o juiz não pode propor a transação se o Ministério Público não fizer. O juiz não pode propor a suspensão se o Ministério Público não fizer, embora, desculpe aí os nossos amigos magistrados, existem alguns juízes que defendem a proposta de transação e de suspensão pelo judiciário. Eu discordo. Ponto número 2. Provocada pela parte, o juiz vai decidir a respeito. Nesse caso, se o promotor não propôs e a parte pode provocar, olha, vem cá, o Ministério Público não propôs a transação. O juiz pode mandar instar o Ministério Público aqui. Fundamente as razões por que não propôs, ou propõe. Por quê? Porque se o Ministério Público não propõe a transação, o Ministério Público, pelo princípio da fundamentação das decisões, ele é obrigado a fundamentar por que ele não propôs a transação penal. Olha aí. Ele vai dizer, não propus que o cara é reincidente, não propus que o cara responde a vários processos? Bom, cada transação penal, suspensão condicional do processo, também na ação penal privada. Isso é questionável. Por quê? Nosso querido Fernando Vajoni entendia que na ação penal privada caberia a transação penal, suspensão condicional do processo, ofertada pelo querelante. Capês discorda, diz não. Transação penal e suspensão condicional do processo são institutos exclusivos do MP. Luiz Flávio Gomes entende que é possível a transação e a suspensão da ação penal privada. A Ada Peregrini Grinover entende que é possível. E existem vários julgados do STJ citados no livro do Capês que dizem que é possível. Portanto, é complicado. Existem várias situações. Eu, particularmente, acho que o Capês tem razão de dizer que a transação penal e a suspensão condicional